Boa tarde, meus amados irmãos. É com muita alegria que nós vamos fazer mais um videozinho aqui hoje. Gostaria de agradecer a vocês todos pela atenção que vocês me dão, por vocês assistirem os meus vídeos, pelos comentários de vocês. Agradeço também aqueles irmãos que não concordam comigo, mas assistem meus vídeos, comentam, questionam. Fico muito feliz que vocês estão assistindo, estão questionando. Viu? Continue fazendo isso. Gostaria de mandar um abraço para todos os meus irmãos, por toda parte do mundo, que estiver assistindo os meus vídeos. Especialmente aqui para o meu irmão Gilberto, lá na Itália, aquele grande amigo. Para o meu irmão Adriano, lá na Espanha. Para o irmão Luiz Carlos, lá em Itanhaém. Gostaria de mandar um abração também para o meu irmão Gustavo, lá em Caxambu, sul de Minas. Uma cidade turística, uma cidade bonita, Caxambu. E gostaria de mandar um abração para muitas pessoas. Um abração para minha irmã Valquíria, né, que hoje a gente conversou um tempão aqui, né. Fiquei muito feliz de estar conversando com ela, ela é uma irmã muito querida, né. E gostaria de agradecer a todos vocês, todos, mas eu não, infelizmente, meus irmãos, o tempo é pouco, eu não posso falar o nome de todos, mas eu gostaria de falar. Mas que Deus abençoe a todos. Aquele irmão que eu encontrei com ele ontem lá no supermercado, aquele irmão que eu não posso falar o nome dele, porque a família dele pode criar problema. Aquele irmão muito querido, que a gente está colaborando um com o outro. Ele hoje me passou informações importantes que podem me ajudar no meu trabalho. Fiquei muito feliz de conversar com ele. Viu, meu irmão? Você sabe quem é. Você sabe quem que eu não posso falar o nome, tá? Então tá bom. Meus irmãos, todas as traduções da Bíblia, quando acrescentam uma palavra a um texto, para dar assim um entendimento melhor, ela coloca aquela palavra entre colchetes, para a pessoa saber que aquela palavra não faz parte do texto original. Não é verdade? Mostrando com isso que aquela palavra não faz parte do texto original. As Bíblias mais antigas, das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo, também segue esse costume. Tanto é que em João, um exemplo aqui, João capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ali o texto diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas a tradução do Novo Mundo acrescentou uma palavrinha entre colchetes, né? Acrescentou a palavra né? Então, na tradução do Novo Mundo, o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ficou assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas entre colchetes, indicando que aquela palavra não faz parte do texto original. Aquilo ali foi uma palavra acrescentada. Né? Mas, na sua cópia mais recente da Bíblia, né, da tradução do Novo Mundo, eles retiraram o colchete. Eles retiraram o colchete, mas não retiraram a palavrinha Isso foi feito de forma maldosa. Para dizer que Jesus não é o Deus. Que Jesus é um Deus. O objetivo deles ali é mostrar que Jesus não é o Deus. Que Jesus é um Deus. Que tem muita diferença. Entre o Deus e um Deus, tem muita diferença. Um Deus, existe vários. E o Deus é só um. Um Deus existe. Satanás, cantores,
jogadores de futebol, ex-presidentes da República, que aqui no Brasil as pessoas estão colocando como um Deus, principalmente os evangélicos, estão colocando ele como seja um Deus. Então, um Deus existe vários, mas o Deus é só um. O Deus é só um. E veja por que Jesus é esse Deus. Vou mostrar aqui exemplos de coisas que Jesus fez e que se esse um Deus pode fazer. João capítulo 1, versículo 2, aqui diz que Jesus estava no princípio com Deus. Então, se Jesus estava no princípio com Deus, isso mostra que Jesus não foi criado. Jesus é eterno. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. Sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. E Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz: a vida estava nele, em Jesus. A vida era a luz dos homens. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta, principalmente para as testemunhas de Jeová. E aí, Jesus é Deus ou um Deus? Porque, veja vocês, um Deus pode fazer uma dessas coisas que Jesus fez? O Deus, que é Jesus, fez tudo isso. E um Deus, Satanás, jogador de futebol, jogador de vôlei, ator, ex-presidente da República, pode fazer alguma coisa do que Jesus fez? Né? Agora, se vocês falar que pode, então eu vou dar uma sugestão para vocês. Satanás é um Deus. Pede para Satanás construir um universo. Vamos ver se ele é capaz de construir, né? Pede para Satanás construir um universo. Se Satanás construir um universo, então vocês estão com a razão. Vamos ver se ele é capaz de construir. Outra coisa. Se vocês forem na Argentina, vocês vão ver estátua do Maradona por toda a cidade, por toda a capital, Buenos Aires, e escrito Deus. Maradona para os argentinos é um Deus. Agora, pede para o Maradona construir um universo, vamos ver se ele é capaz, né? E Jesus construiu. Então quer dizer que Jesus não é um Deus. Jesus é o Deus. Isso mostra que o corpo governante das testemunhas de Jeová tem agido de má fé ao colocar Jesus no nível de Satanás, de um Deus do futebol, de um Deus das artes marciais, de um Deus do vôlei, assim por diante. Não é verdade? Agora, nós temos testemunhas importantes. Nós temos testemunhas importantes que Jesus é o Deus. Jesus não é um Deus. Nós temos testemunhas importantes. Veja o exemplo do anjo Gabriel. Quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria que ela ficaria grávida e daria à luz um filho, que seria Jesus. Então o anjo Gabriel disse a ela que aquela criança que geraria no ventre dela e que mais tarde ela daria à luz, receberia o nome de Emanuel. Emanuel. O que quer dizer a palavra Emanuel? Deus convosco. Então quer dizer que Jesus, quando Jesus estava nascendo, à medida que Jesus estava nascendo, Deus estava ali com aquele pessoal. Então, Deus convosco. A palavra Emanuel quer dizer Deus convosco. Então, isso prova que Jesus é Deus. Agora, se isso não bastasse, vamos ver o que profetizou o profeta Isaías sobre o nascimento de Jesus. Então, o profeta Isaías diz: um menino vos nasceu e o seu nome é Deus Forte, Pai da Eternidade. O menino que ia nascer,
que o profeta Isaías profetizou. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que o menino seria Deus forte e Pai da eternidade. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o corpo governante, ou para alguma testemunha de Jeová, né? Porque as testemunhas de Jeová sempre entram aqui nos comentários, aqui do meu canal, uns até bem educadinhos, tratam a gente muito bem, outros muito mal educados, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para eles. O Pai da eternidade foi criado? É? O Deus forte, Pai da eternidade, é um Deus menor? Um Deus com D minúsculo? É? Vocês que respondam, né? Vocês com a palavra, né? Fica essa pergunta para vocês. Agora, quanto ao fato do corpo governante ter retirado os colchetes, sem retirar a palavra um, sem retirar a palavra acrescentada, né? A gente até entende. Por quê? Porque o diabo, ele sempre quis humilhar Jesus e não conseguiu. O diabo, ele fez tudo para humilhar Jesus e não conseguiu. E é de conhecimento de todos. Aliás, pelo menos da maioria. Não sei se é de todos, não. Mas da maioria das pessoas é de conhecimento. É de conhecimento da maioria das pessoas que esse Novo Testamento, usado pelas testemunhas de Jeová, foi copiado dentro de um centro espírita. Quem copiou esse Novo Testamento foi um médium espírita chamado Johannes Weber. Um ex-padre católico que foi afastado da Igreja Católica por ter se casado com uma médium espírita. E ele também se converteu ao espiritismo. Então, veja, meus irmãos, esse Novo Testamento que as testemunhas de Jeová usa, ele tem influência de demônios para ser copiado. Isso explica porque esse Novo Testamento fez tudo para rebaixar Jesus, né? Fez tudo, fez e faz, né? Tudo para rebaixar Jesus. Então isso explica por quê. É porque é um Novo Testamento que tem influência do diabo para ser copiado. E como o diabo sempre quis rebaixar Jesus, o diabo usou esse Novo Testamento para rebaixar Jesus. E encontrou as testemunhas de Jeová que abraçou esse Novo Testamento, né? É tudo que eles queriam, né? A Bíblia das Testemunhas de Jeová, a TNM, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é uma Bíblia de demônios. Não é uma escritura sagrada, é uma Bíblia de demônio. Quem quiser viver sob influência de espíritos malignos, é só ter uma Bíblia dessa na sua casa. Se você quer ter influência de demônio, tem uma Bíblia dessa na sua casa que você vai ler. Você vai ter influência de demônios, né? Ela atrai os demônios para dentro da sua casa. Talvez seja por isso que as testemunhas de Jeová é um povo tão infeliz, né? Talvez seja por isso. Um povo infeliz. Um povo que são felizes de fachada. Apresenta ali uma felicidade de mentira, mas são um povo infeliz, um povo que vive fazendo fofoca, vive brigando entre si, vive uma disputa de cargos ali dentro, uma disputa de privilégios, né? Vive uma confusão generalizada e sorrindo uns para os outros, parecendo que são todos amiguinhos, são todos bonitinhos, mas ali dentro, só quem viveu ali dentro para saber, né, o que é que aconteceu, o que é que acontece ali dentro. E eu vivi e sei o que é que acontece ali dentro. Então aquilo ali não tem nada de Deus naquilo. E é por causa dessa Bíblia de demônios que eles têm dentro da sua casa.